vê só a questão da avareza. Pela avareza a gente vê a questão da cooperação. Então a gente não pode olhar só sobre um lado da moeda. São os dois lados. De um lado é aquele que estanca, que prende, que represa, e do outro lado é aquele que compartilha, que faz. Nós estamos entre as duas coisas. Nós somos avarentos e ao mesmo tempo, em alguns momentos, nós conseguimos ser cooperadores. Somos avarentos todas as vezes que a gente guarda as coisas para nós mesmos, que a gente represa o fluxo natural da vida com o nosso egoísmo, que eu conduzo para mim mesmo aquele fluxo. Até no meu guarda-roupa eu demonstro avareza. Até no meu guarda-roupa, onde eu acumulo um monte de coisa velha, que eu paro de dar fluxo àquilo, eu mostro que eu sou avarento. Eu mostro que eu não dou fluxo. Quanta gente passa frio com minhas coisas guardadas, mofando, perdendo. Quantas coisas acontecem por aí e as minhas sobras sempre guardadas porque eu acho que eu devo guardar. Quanta gente tem coisa guardada de 5, 10, 15, 20 anos ou mais e que ficam guardadas e que não dão fluxo. Imagine se eu lendo esse texto, eu comecei a imaginar. O universo é esse funcionamento bonito, lindo, harmônico, espontâneo, de cooperação. O sol, a chuva, o vento, os planetas, o movimento dos astros, tudo isso é uma coisa, né? O solo, a semente que cai, que brota, que a árvore, que fruto. Essa coisa é uma cooperação da natureza extrema. E eu imaginei, já pensou se as forças da natureza tivessem sob o controle humano? O sol eu ia guardar para mim. Hoje não, porque pode chover amanhã, eu preciso do sol para secar minha roupa amanhã, então eu vou fazer o seguinte, vocês vão ficar sem sol hoje que eu vou guardar esse sol meu para amanhã. A chuva, não, eu tenho uma plantação aqui, vou fazer o seguinte, está chovendo bem hoje, eu vou guardar essa chuva hoje para mim, e vocês vão ficar sem hoje, mas eu cheguei primeiro, eu vou aguardar essa chuva para mim. Olha como a gente faria, é o que a gente faz na nossa vida. A gente quebra essa harmonia de funcionamento do universo, por quê? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. O meu orgulho me faz achar que eu sou melhor e que eu posso guardar o sol para mim. E o meu egoísmo acha que os meus primeiro. Eu vou guardar o vento para o meu filho. Eu vou guardar a água. Né? E essas coisas a gente faz com o nosso dia a dia. A gente não faz com o vento, a gente não faz com o sol, a gente não faz com as forças da natureza que não estão sob o nosso controle. Embora quiséssemos. E se deixar, a gente quer. E o dia que a gente controlar as forças da natureza, elas serão controladas com o nosso orgulho. Aí o sol vai deixar de ser para todos. Aí a chuva vai deixar de ser para todos. Porque a hora que o humano controlar isso, quem vai controlar isso vai ser a força humana. E a força humana está impregnada dessa avareza. Porque a gente não é solidário. Porque a gente não é cooperador de Deus. A gente não coopera. A gente quer. A gente sempre pede. Mas deixa que o texto vai falando por si, que é melhor deixar o Emmanuel falar, que ele fala melhor e fala mais bonito. Mas olha, o Emmanuel tem um texto que fala problemas do amor, ainda sem entrar na avareza, só pelo título. Problemas do amor. Aí ele diz, o amor é a força divina do universo. Então, esse fluxo, esse movimento, esse acontecimento, essa vida que vibra, que acontece, a força, a energia dela é a energia do amor. Mas o humano, sempre que pode interferir nessa força, nessa energia do amor, ele transforma essa energia em outras coisas. A avareza é uma delas. Eu transformo essa força do amor no meu egoísmo, a serviço de mim mesmo. Aquilo que era para ser para todos, passa a ser para mim. O narcisista se adora. Esse amor era para sentir por todos. Mas como eu sou tão egoísta e tão orgulhoso, eu olho para o espelho e me apaixono por mim mesmo. Porque eu sou lindo. É o mesmo amor que eu deveria compartilhar com todos, mas o meu orgulho e o meu egoísmo acham que esse amor é para mim e por mim. Eu uso esse amor, adoeço esse amor e uso ele em função de mim próprio. As coisas que eram para servir a todos. O meu amor aos bens. Os bens que
poderiam servir para mim e servir para todos. O bem em si não é o mal. O que se faz do bem é que pode ser o mal. Eu queria para mim. Eu me transformo num avarento. E o Emmanuel continua no texto. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia do amor, no coração dele, denomina-se avareza. Então, quando eu me dedico com todas as forças do meu sentimento, do meu coração, a mim mesmo, aos cofres, ao dinheiro, às posses, eu transformo essa energia do amor em avareza. Então, ela é doença. Ela é doença do amor. É o amor adoecido. E o mesmo Emmanuel, no livro, diz que a avareza é o amor que se encarcera. Onde esse amor está encarcerado? Em mim mesmo. No meu interesse. No meu egoísmo. Eu pego esse amor, que era para ser do universo, e fecho, enclausuro, encarcero esse amor na minha vontade, no meu interesse, no meu desejo. De amor passa a ser avareza. Aí sim, a gente entra no texto avareza. Sem ter uma definição de dicionário, mas a gente tem uma conceituação, uma compreensão do mundo espiritual, da avareza. Esse texto o Emmanuel escreveu a partir de um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. O versículo é esse. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Cuidado com a avareza. Porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Cuidado com essa mania de guardar tudo, de querer tudo, de acumular tudo. Porque a vida de cada um não é a abundância daquilo que a gente acumula, não. A minha vida não é aquilo que eu guardo. A minha vida é aquilo que eu compartilho. É completamente diferente a felicidade do mundo da felicidade do espírito. Dizem que a tristeza, a angústia do egoísta, no momento da desencarnação, é uma das grandes tristezas do espírito. Porque ele percebe que perdeu tanto tempo deixando de compartilhar coisas que não eram dele. E ele tentou enclausurar essas coisas no seu próprio interesse. Aí quando o espírito se percebe egoísta, se percebe avarento, quanto tempo eu perdi, tentando guardar para mim, numa gaiola que não existe, coisas que não eram minhas. Olha que angústia que deve ser. Quanto tempo eu perdi achando que essas coisas eram minhas. É como se a gente achasse que estivesse tentando guardar o sol. Mas vamos ao texto. Aí já é o Emmanuel falando a respeito desse versículo de Lucas, que pede para a gente se acautelar, porque a vida não consiste na abundância. A vida não consiste na sobra que eu tenho. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Ele não fala fujamos à possibilidade de retenção. É possível reter determinadas coisas, mas com espírito de serviço. Porque o que dá esse amor, o que dá sentido às coisas, é quando elas servem a todos. Aquela água que passa, que nasce no meu terreno, eu vou represar e segurar ela só para mim. Não corre depois de mim. Ou o que corre depois de mim é lixo, é sujeira, é poluição, porque eu já usei. Ela nasceu num terreno que não é meu, é precário essa posse, é temporário, mas como eu acho que é minha, eu acho que eu posso fazer o que eu quiser. E uso de qualquer forma. E depois de mim ela não é mais uma água, depois de mim ela é um lixo. O que eu estou dizendo para o mundo? Tudo que está fora de mim é um lixo. Tudo que está fora de mim não vale nada. Só vale até a mim mesmo. Até um som de um carro, que eu chego e ligo alto demais e atrapalho toda a vizinhança, eu só pensei em mim. Eu não pensei nos outros. Esses somos nós. Ora a gente faz com o som, ora a gente faz com a água, e se deixar a gente faz com o sol, com a chuva, com o ar, com tudo que tem no mundo. Porque não são as coisas, somos nós. A ação é nossa.
Nós é que fazemos essa ação avarenta. E o Emmanuel continuou, com relação à água, por exemplo, que ele fala: as próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Essa água parada. A água parada é uma água adoecida. E quanta coisa eu paro em mim mesmo. Eu guardo em mim mesmo. Aquela roupa que eu ponho para mofar no armário e não consigo doar para alguém, é essa água parada. Aquela sobra que eu guardo em casa para jogar fora. Aquele almoço que sobrou e que eu não consegui botar uma coisinha, sair na rua e entregar para alguém que eu acho que estava com fome. Eu deixo lá 2, 3 dias, quando se perde que o cheiro da geladeira, aí eu pego e vou jogar fora. Aquilo eu não consegui doar. Não, ainda está bom. Ainda está bom para quê? Então eu tenho que esperar apodrecer. Porque enquanto não apodrece, eu não jogo fora. E se ainda está bom, eu não dou. Não, essa roupa eu não posso dar não, que ainda está boa. Então eu só posso dar o lixo. Olha o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que a gente se manifesta em tudo, a todo momento. E quando pergunta, não, eu não sou egoísta. Eu mesmo acho que eu não sou. Mas comento todas essas coisas que eu estou falando aqui. Então, como não é? A gente, a todo momento, a gente encarcera as coisas que não eram para ser encarceradas em nós. Até os nossos filhos, a gente tenta encarcerar em nossos interesses. Porque eles não são nossos, eles também são do mundo. Olha a avareza. Até as pessoas, os amigos, eu quero encarcerar os amigos, eu quero encarcerar os filhos, eu quero encarcerar as coisas, as pessoas, tudo ao meu interesse. Então eu tiro o avarento só daquele que acumula, daquele tio Patinhas que acumula o dinheiro, e levo aquele avarento para todas aquelas situações onde o espírito enclausura o amor no seu interesse pessoal e começa a acumular para si mesmo aquilo que não tem sentido. Sobra na minha casa, tudo que sobra eu vou acumulando, guardando. Tem coisas que não cabem mais. E às vezes quando não cabem mais, eu jogo fora. Mas eu não consigo perceber que aquilo não era meu. O que sobra em mim não é meu. O que sobra em mim é esse rio, que é um fluxo. E a hora que a gente compreende a vida como esse rio, como esse fluxo, a coisa fica mais leve. Aquela terra, aquele terreno, eu acho que eu sou proprietário, eu tenho um documento, eu tenho uma escritura pública, mas aquela água que brota naquela terra, ela brota e segue. É porque ela não é minha. É porque é para seguir e servir a tanta gente. E toda vez que eu interrompo esse fluxo, eu interrompo o fluxo do amor. E aí eu pego essa água e transfiro essa água para todas as outras coisas da vida. Para tudo aquilo que eu interrompo o fluxo. Aí eu vou pensar, quais os fluxos que eu interrompo na vida? Eu fui pensar nisso e parei. Porque eu comecei a ficar triste comigo. É melhor esperar e ir transformando aos poucos e desatando esses pequenos nós, quebrando essas pequenas represas para as coisas correrem mais livremente, da forma cooperativa que o universo nos ensina, que é esse movimento espontâneo, colaborativo de todas as leis, de todas as coisas do universo. Eu quebro essa lei, mas se eu estou no mundo de expiações e provas. É claro que nesse mundo onde prevalece o egoísmo, eu ia interferir nas forças da natureza. E que a interferência minha nessas forças da natureza seria uma interferência do orgulho e do egoísmo. Então é muito normal que isso aconteça. Não é normal dentro do orgulho e dentro do egoísmo. Não é aceitável. É essa a minha luta. Transformar isso. Enxergar o mundo além de mim mesmo. Eu costumo enxergar o mundo do ponto de vista dos meus interesses. Eu só enxergo o mundo de acordo com os meus interesses. Que mundo eu enxergo? O mundo do egoísta. O mundo dos meus interesses. E os meus interesses são tão pequenos, tão pobres, tão egoístas, tão orgulhosos. Então eu reduzo o meu mundo. E aí eu sou condenado a viver nesse mundo que eu reduzi. Eu sou condenado a viver nesse mundo medíocre, que foi o mundo construído por mim mesmo.
porque o meu coração não abriu esse mundo, que o meu sentimento não abriu esse mundo. Eu não coloquei as pessoas no mundo, eu excluí as pessoas do mundo. O mundo ficou do meu tamanho, só serve para mim. Que mundo triste. É esse mundo que eu enxergo no momento de uma desencarnação. Era esse? Aí destampa o mundo, eu deixo de enxergar o mundo só com os meus 5 sentidos e ampliam os meus sentidos, eu enxergo uma imensidão de mundo e aí vou me enxergar tão pequeno. Que besteira. Que grande engano eu cometi. E aí é chorar, lamentar e expiar de novo. E ficar afogado na carne. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Eu enxergo quando desencarno, melhor um pouco, depois reencarno para ver se eu melhoro aquilo, mas quando eu reencarno eu sou a mesma coisa, aquele homem fechado nele mesmo, que não deixa a vida dar fluxo, conduz todos os córregos da vida para si mesmo. Se eu pudesse, todos os fluxos da vida eu ia dirigir para a minha casa, para os meus. E todos os lixos, todos os esgotos, eu ia dirigir para fora, para os outros. É o que a gente faz na vida. Nós vivemos encarcerados, sem a preocupação desse benefício. E quem vive a cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Somos nós, na vida. Nós somos esses coitados que vivemos catando essas compensações pessoais, procurando esses benefícios pessoais ao redor dos nossos próprios interesses, vivendo ao redor de nós mesmos. E aí nós somos esses infelizes avarentos. E no texto do livro Vinha de Luz, desse mesmo livro, que chama Cooperemos Fielmente, aí o Emmanuel já chama para a gente deixar de ser avarento e ser cooperador. Cooperador é quem é um agente da obra de renovação do mundo. É um agente do Cristo. Somos aprendizes do Cristo. Um dia seremos trabalhadores do Cristo, obreiros do Cristo. Aí sim, a gente deixa de ser trabalhadores de nós mesmos. Passamos a ser obreiros do Cristo. Mas deixe que o texto vai falando por si. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser seu fiel cooperador. Deus visita a criatura pela própria criatura. Que grande significado é esse? Deus visita a criatura pela própria criatura. Quando Deus se manifesta a você através de mim? Quando eu cumpro a vontade de Deus em relação a você. Quando eu manifesto em relação a você o amor. Aí eu sou um agente do amor de Deus. Amai-vos uns aos outros, o que era isso? O que é isso? Meus irmãos, infelizes desse mundo de provas e expiações, cada um com seus problemas, com as suas dificuldades, façam isso uns em relação aos outros. Sejam agentes de Deus uns para os outros. Qual de nós não encontra ao longo da vida esses grandes anjos? Que no momento de grande dificuldade alguém me viu e me estendeu a mão. Foi um cooperador. Foi um agente de Deus que apareceu na minha vida. Porque naquele momento ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele canalizou esse amor e transformou esse amor em ação cooperativa. Foi um agente de Deus. E se eu tivesse feito o contrário? Aquilo que era para eu dividir, eu pegava, escondia e guardava só para mim. Eu teria sido agente de quem? Agente de mim mesmo. Agente do meu orgulho. Qual cooperador que eu sou? O cooperador do Cristo ou o cooperador do meu orgulho? É para a gente refletir. Onde eu coopero mais? Com a obra de regeneração humana ou com a obra orgulhosa que eu tento insistentemente construir em mim mesmo? E as forças divinas do universo tentam me mostrar a todo momento. Amigo, a obra não é essa. Veio o vento, derruba, mas eu insisto, eu choro, eu lamento, eu fico revoltado, eu brigo contra Deus, contra o destino, contra tudo. Mas eu insisto em fazer a minha obra. Porque é a minha marca, é a marca do meu orgulho. Eu não aprendi a fazer a obra do Pai.
almas cerradas sobre si mesmas, é difícil a gente se desabrochar de dentro do nosso egoísmo. E almas encarceradas no próprio egoísmo, no seu próprio interesse, declarar-se incapazes de serviços nobres. Porque se eu estou tão preocupado só comigo, eu não vou ver a sua tristeza, eu não vou ver a sua dor, eu não vou ver a sua necessidade, porque eu não tive olhos para isso, eu não tive olhos para ver. Para onde eu tinha olhos? Para mim, para o meu interesse. Tem uma historinha que é só historinha. As pessoas não conseguiam dobrar os cotovelos. Viviam assim. E aí perguntaram o que era o céu e o que era o inferno. Aí um espírito superior falou, o inferno é você ter essa mão sem dobrar e estar no lugar com um alimento bonito, cheiroso, e não conseguir levar à sua boca. Esse é o inferno. Você fica faminto, sentindo o cheiro daquele alimento, mas não consegue se alimentar porque o seu braço não dobra. E o céu? O céu é você perceber que você pode dar esse alimento para o outro. E receber do outro. Nós vivemos isso. Nós temos as mãos que não conseguimos dobrar. Por causa do nosso egoísmo. E a gente não consegue dar o alimento para o outro, porque a gente só quer se alimentar. E nessa ânsia de se alimentar, a gente não percebe que a gente não vai conseguir se alimentar. Esse é o alimento do espírito. A gente não consegue alimentar o espírito, porque o nosso espírito é orgulhoso. A gente quer alimentar e não consegue. Amai-vos uns aos outros. Eu posso dar o alimento e posso receber o alimento. Quando eu dou o alimento, eu sou cooperador de Deus. Deus se manifesta por meio dos homens. E quando eu recebo o alimento, eu sou a seara do trabalho humano. Porque eu sou um campo de trabalho daquele que me alimenta. E o que é esse mundo de provas e expiações? É um campo de trabalho e de cooperação. Eu estou aqui para trabalhar e para cooperar. Trabalhar para mim mesmo? Para cooperar. E na medida em que eu coopero, eu cresço espiritualmente. Um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, para testemunhar. Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem esquecermos que o serviço começa em nós mesmos. Quando eu faço esse trabalho de cooperação com a obra maior, de regeneração humana, eu cresço individualmente, como espírito, ao mesmo tempo em que eu sou trabalhador, eu sirvo e sou servido. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. A avareza de hoje é o sofrimento de amanhã. No livro Nosso Lar tem uma frase: os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é lei, lei eterna. É dando que recebe, é perdoando que é perdoado. Não tem como. O egoísta recebe aquilo que deu. Não dá para receber o que não deu. No livro Paulo Estevão, sem cooperação não poderia existir o amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência de conquistar. Porque se bastasse só eu saber pedir e conquistar, eu ia acumular. Porque eu sou bom para pedir, eu tenho habilidade e eficiência para conquistar aquilo que eu quero. Então eu sei pedir, conquistar, eu vou acumular. Aí ele diz, é preciso adquirir no clima do Cristo. Adquirir no clima do Cristo o que é? É ser cooperador do Cristo. Então não é para mim, é para todos nós. Amai-vos uns aos outros. Mais uma vez. Espalhando os benefícios da posse temporária, nada é nosso, e eu posso ter mais coisas, mas qual a utilidade que eu faço dessas coisas? É só para mim? E na medida em que eu espalho essa utilidade, eu faço o trabalho do Cristo. Olha uma carta de Paulo aos Coríntios. Ele começa dizendo, somos cooperadores de Deus. Ele entendeu que não trabalha para si. Porque cooperador de Deus é aquele que ajuda na obra de redenção humana.
e ajuda na obra de redenção humana é usando a força divina do amor. E ele continua. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo. Opa. Ele disse que é cooperador de Deus, mas trabalha com um fundamento. E ninguém pode ter um fundamento diverso daquele que já foi posto. Foi posto por quem? Pelo Pai. E quem é essa pessoa que colocou esse fundamento? Jesus Cristo. E qual é o fundamento? Evangelho. A boa nova. Caminho, verdade e vida. Palavras de vida eterna. Esse é o fundamento do trabalhador. Se eu trabalhar fora desse fundamento, eu deixo de ser cooperador. Por isso que ele disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele ensina o caminho da cooperação. Ensina o caminho da solidariedade, da fraternidade, da caridade, do amor, do perdão. Porque ele tem os fundamentos do trabalho, as regras. Ele tem as normas, as regras para ser trabalhador do Cristo. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo. O meu orgulho não é o fundamento posto pelo Cristo. O meu orgulho é um fundamento que eu mesmo coloquei, pelo meu interesse. Então, nesse momento, eu não sou trabalhador do Cristo, eu sou trabalhador de mim mesmo. E o Paulo continua no outro versículo. Se a obra construída sobre o fundamento, se o meu trabalho construído a partir do Evangelho, desse fundamento, Cristo, de acordo com as palavras do Cristo, se esse fundamento subsistir, o operário perceberá uma recompensa. Se o fundamento persistir na minha obra, como o fundamento persiste a quê? A minha vida temporária. Se o fundamento do meu trabalho for o fundamento do Cristo, ele não vai ser só o interesse da minha vida. Ele vai além disso. Aí o fundamento é maior. Aí ele persiste. Eu posso desencarnar, mas o trabalho permanece. O trabalho não se encerrou em mim. O fundamento do trabalho era a obra do Cristo. Era maior do que o meu interesse pessoal. Então o fundamento precisa persistir a mim. Para ele persistir a mim, ele tem que ser maior do que eu. E para ser maior do que eu, ele tem que permanecer quando eu for embora. Qual de nós vai conseguir desencarnar e deixar aqui alguma obra? E deixar aqui alguma coisa? A gente pode deixar casa, terra, isso aí é obra do trabalhador, do fundamento do Cristo. E qual a finalidade do nosso trabalho, a maioria de nós? A gente trabalha para acumular isso, para deixar isso para os filhos. Para deixar isso para os filhos o quê? Para os filhos brigarem? Para os filhos se tornarem inimigos uns dos outros? Brigando pelo patrimônio? Qual o trabalho que fizemos? Sob que fundamento? Fundamento de acumular? Fundamento do egoísmo? No livro Fonte Viva, Emmanuel diz: se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. E nesse mesmo livro aqui, Vinha de Luz, capítulo 48, tem um texto: cooperemos fielmente. Cooperador, fiel. Fiel a quê? Fiel ao fundamento. De quem o fundamento? Do Cristo. Qual é o fundamento do Cristo? O Evangelho. Então qual é o roteiro da minha vida? Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. O que disseram? O que o Cristo disse para os discípulos, futuros apóstolos? Vão pelo mundo dizer para as pessoas qual é o fundamento que eu deixei. Vocês vão estar aí no Evangelho. Vão pelo mundo dizer e viver. Porque pregar não é falar, pregar é viver. Então vão pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Vão viver. Falou só para eles? Para todos nós. Vamos viver pelo mundo pregando o Evangelho. Vamos viver pelo mundo de acordo com o fundamento do trabalhador do Cristo. Com as regras deixadas pelo Cristo. Que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então essa é a regra que abre a porta estreita. A porta larga é a porta do orgulho. É a porta do egoísmo. Que é mais fácil. É a porta da que eu acumulei os bens que eu pude e que eu não pude. Tem um texto do livro Pensamento e Vida que fala auxílio.
O avarento não tem dificuldade de auxiliar, porque ele só enxerga o seu próprio interesse. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Se eu estancar o escoadouro, aquilo para. E quando aquilo para, aquilo apodrece. Então, para ela se manter pura, precisa escoar. Escoar além de mim. Essa água do amor, se eu trouxer e receber e guardar para mim, ela apodrece. Que o fermento da podridão é o egoísmo. Eu preciso dar fluxo. Dar fluxo é deixar passar. É receber, passar por mim. Tudo que é temporário não é meu. Passa por mim. E tem uma missão, uma função. Servir a todos. Até uma casa, um carro, uma fazenda que passa por mim, é como esse rego d'água que passa por mim. Que se servir só a mim, está servindo ao orgulho. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. O sangue que não circula é necrose. A força do amor adoece. O sangue que não circula é necrose, é doença, é morte, que traduz cadaverização dentro do corpo. E a gente tem um conceito diferente de prosperidade. Porque aqui no mundo, prosperidade para a gente é a pessoa acumular, não é a pessoa servir. Do ponto de vista espiritual, prosperidade é você ter trabalhado durante a sua vida como trabalhador do Cristo, seguindo os fundamentos do Evangelho, que são os fundamentos do Cristo. Mas para o mundo, prosperidade é o acumular bens. E vamos ver o que o Emmanuel comenta a respeito disso. Já dá para a gente imaginar o Emmanuel comentando a respeito de prosperidade. Olha só. O conceito de prosperidade no mundo, o mundo que ele fala é esse nosso, de provas e expiações, não todas as casas do Pai. Que para lá a gente já aprendeu, quem conseguiu chegar mais lá já aprendeu um pouquinho o fundamento do Pai. Que constituiu esse planeta, governa esse planeta, e aqui tem espíritos nessa situação, onde predomina o mal sobre o bem. Característica de provas e expiações. Por isso é escola, por isso é hospital. Para a gente aprender a curar essa chaga do orgulho, essa chaga do egoísmo, e compreender que a gente não precisa represar tudo em nós mesmos, que a gente precisa dar fluxo. Dar fluxo é ser elemento de cooperação do Pai. É onde Deus fala com as pessoas através de mim. Já pensou? Quando eu for falar alguma coisa para alguém, eu vou falar, será que Deus ia dizer isso para essa pessoa? Quando eu for brigar, dar um murro, xingar, será que eu estou sendo instrumento desse amor? Por isso é que os grandes perdoam. Porque eles são instrumentos do amor. Eles não estão interessados no que a pessoa está dizendo para ela, porque ela sabe que aquela pessoa, quem ela é. O Cristo sabia quem cada um era, sabia o erro de cada um. Mas ele não estava vinculado ao erro, ele estava vinculado ao Pai. É diferente. Esse vínculo aqui é o vínculo da cooperação. O vínculo da alimentação é vertical. A gente se alimenta verticalmente para cooperar horizontalmente. O que a gente faz? A gente quer tudo no horizontal. Não gosto de você, não simpatizo, quero implicar. E vira essa loucura. Essa torre de Babel, que é a nossa vida. Onde os nossos interesses do egoísmo ficam brigando uns com os outros. E a gente fica aqueles famintos que não sabem dobrar os braços e dar alimento para o outro. Morrendo de fome espiritual. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentro dos mortos que o Cristo te esclarecerá. O que é isso? Acorda. Vamos sair desses mortos que não enxergam o mundo espiritual, que o Cristo vai te esclarecer como? Com o fundamento. Qual o fundamento? O Evangelho, que é o caminho da porta estreita da casa do Pai. E aí a gente é esse filho pródigo. Falar em filho pródigo, ele diz aqui, ó. Até agora temos sido pesados à economia da vida. Como somos pesados à economia da vida? Equilíbrio, crédito e débito. O que é crédito para mim? Instrumentos do amor, cooperação.
O que é débito para mim? Pedir, querer. O que eu faço na vida? Eu só peço. Eu só quero. Então eu estou devedor dessa lei do universo. Porque para eu equilibrar em mim, eu fui pensar nisso e falei, caramba, vou fechar a conta. Vou fechar a conta porque vai estourar meu limite. Meu limite está estourando no negativo. Porque eu só peço. Eu vivo pedindo. Eu vivo querendo. Eu vivo exigindo. Olha para mim, dá um passo em mim. Olha para mim, me ajuda. Me faz isso, me faz aquilo. O me está em tudo. E eu não vejo nada, não vejo ninguém, não coopero nada com ninguém. Eu estou pedindo uma coisinha boba e alguém ali morrendo. Eu não vejo a morte, porque eu quero uma banana. Olha, eu me cego no grande, porque eu desejo o pequeno. O meu desejo, por menor que seja, me cega da morte. Olha a miséria que a gente vive. As misérias a gente não vê, porque a gente quer as besteiras do nosso orgulho. Não porque a minha filhinha, não porque o meu filhinho, não porque eu quero. Olha, isso cega o cooperador. Eu deixo de ser. Conversar com os homens pela linguagem de Deus, do Cristo. Porque o meu orgulho não me deixa enxergar. Aí realmente eu não consigo. Aí esse avarento para mim é outra coisa. Eu achava que o avarento era só o tio Patinhas, que juntava ouro. De repente eu vejo que o avarento é aquele que junta para si tudo. Tudo. Até a atenção. Eu quero toda para mim. Eu disputo a atenção. E às vezes o cara está com dor. E eu quero desviar a atenção dele para mim. Por quê? Por que não deixa você olhar para ele? Por que quando eu vou te contar que eu estou com dor, você fala, não, mas eu também, essa noite eu não dormi, porque... Meu amigo, eu estou tentando te contar que está doendo. Depois você me conta da sua dor. Escuta a minha primeiro. Mas o seu egoísmo, o seu orgulho não deixa nem você ouvir a minha dor. Porque a sua dor é muito importante para você. Então nós somos devedores nessa economia do mundo. Qual é essa economia do mundo? Eu vim para servir e ser servido. E eu só quero ser servido. E acho que não sou orgulhoso. Não, eu só quero ser servido porque acho que eu mereço. Simples assim. O próprio Cristo disse, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. O alimento do Cristo, que queriam dar comida para o Cristo, e ele não quero comer, e os discípulos insistindo, que ele o dia todo não tinha comido. Não, a gente vai lá na cidade buscar um alimento para você. Não. O meu alimento, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que é a vontade daquele que me enviou? Ser cooperador da transformação humana. Ser cooperador da redenção humana. E fazer a obra do Pai. E cumprir a obra do Pai. Essa era a obra do Pai. Só dois rapidinhos aqui. No conceito de prosperidade, que a gente já falou e não entrou nele. O conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, sobre prosperidade. O conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível dos pontos de vista. Material, espiritual. De que ponto de vista você está falando que você é próspero? Porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Eu não sei usar a minha suposta prosperidade para compartilhar, para ajudar, para servir, para ser cooperador, para chegar em alguém e ser um instrumento da palavra de Deus através do homem. Eu não consigo ser o homem que fala com o homem as mensagens de Deus. Eu só falo com o homem a minha própria mensagem. Qual é a minha própria mensagem? Eu quero tudo de você. Então eu te escravizo, eu te exploro, eu quero que você trabalhe ganhando pouco, eu quero que você, a empregada doméstica lá de casa, eu vou te... Sabe? Esse é o orgulhoso, o egoísta, que não é um instrumento de Deus para o seu próximo. Ah, precisa ter empregada? Precisa. Todos somos empregados uns dos outros. Que vai ganhar o salário justo. E vai ter o respeito. O respeito à dignidade, o respeito ao trabalho, o respeito às coisas. Quem faz esse respeito? Quando Deus fala com o homem através do homem. Há, por isso, muita prosperidade aparente. Há muita prosperidade falsa. Mais deplorável que a miséria
em si mesma tem muita prosperidade que é mais deplorável do que a miséria. Aí ele explica por quê. Porque a mesa vazia e o fogão sem fogo podem ser, em alguns casos, caminhos de reparação. Enquanto o banquete e a mesa farta, em muitas ocasiões, podem ser apenas licenças para o despenhadeiro da culpa. Para eu depois acordar e ficar culpado. Como sobrou em minha casa? Como sobrou em mim? E eu não fiz nada por ninguém. E aí, para encerrar, ele faz uma pergunta que muitos de nós já fizemos. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios? Quantas vezes a gente já perguntou? Por que parece que quanto pior o cara, mais ele consegue enriquecer? A gente não pergunta isso às vezes? E ele está perguntando. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios, desses que não são cooperadores de Deus. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. Essa prosperidade é falsa. Semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta, a prosperidade fora do caminho, do fundamento do Cristo, não passa de apropriação indébita, não passa de eu ter a posse daquilo que não é meu. Não passa de apropriação indébita. E é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Quanta prosperidade que a gente encontra por aí estão a serviço apenas do orgulho. E essa prosperidade falsa, que não é um instrumento de colaboração, é uma roupa brilhante, escondendo as chagas, as feridas da alma.